falar sobre as notícias, as atualizações para a sequência, né, da temporada na Série B do Brasileirão. O Paysandu que não está fazendo aquela campanha que o torcedor esperava, mas é uma campanha compreensível, né, com o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Já falava isso desde o ano passado. Olha, o Paysandu é um clube gigantesco, mas a gente tem que entender o cenário de hoje, né? O aspecto econômico, financeiro faz muita diferença também. E o Paysandu voltando para a Série B, primeira temporada, assim como o Operário, o Amazonas e o Brusque, obviamente clubes muito menores do que o Paysandu, mas que também terão dificuldade nesse retorno à elite. A não ser que esse retorno à segunda divisão, né? A não ser que uma coisa encaixe muito bem no começo. Não foi o cenário do Paysandu, né? As coisas não funcionaram nas primeiras rodadas, e diferentemente do Operário, que tem também um time ajeitadinho, só que começou vencendo, e na Série B isso faz muita diferença. Para tentar mudar esse repertório, esse cenário, o Paysandu está assim ativo no mercado, e vou trazer aqui uma informação do empresário JRB, ele que colocou essa notícia lá no Twitter, abre aspas: o Paysandu tem negociações com o volante paraguaio Richard Franco, ex-Remo, atualmente está no Retrô de Pernambuco, fecha aspas, né? Muito obrigado aí ao empresário, ninguém sabe quem é esse camarada, acerta muita coisa do Paysandu, é óbvio que em sondagens, em especulações, vai ter erros também, tá? Às vezes eu vejo o torcedor me xingando aqui nos comentários, não é bem assim, tá? Porque diferentemente, por exemplo, de 10, 15 anos atrás, a gente só sabia de negociação se um empresário abrisse a boca, por exemplo, para um jornalista, para o Globo Esporte ou algo nesse sentido. Não é assim mais hoje, então muita coisa acaba vazando. Obviamente tem muita informação falsa, mas também há pessoas que procuram e acabam descobrindo, como é o caso aí do empresário, garantindo, né, novamente o paraguaio de volta na mira do Paysandu. Não acho que tenha proposta oficial para ele, tá? Acho que passa apenas de uma especulação, uma sondagem. Não acredito nessa chegada, até porque a temporada do Richard Franco até aqui não é das melhores, né? Em 18 jogos pelo Retrô, ele marcou um gol. Na Série D, em 6 partidas, foi titular em apenas 1. Então, assim, não faz muito sentido o Paysandu contratar esse jogador, olhando a realidade técnica do que precisa para uma segunda divisão. Mas tem um ponto, né? Em 2022, o Richard Franco trabalhou com o Hélio dos Anjos lá no Náutico, né? Vou até pegar aqui os técnicos, né, que o Náutico teve naquele ano, tanto o Hélio quanto o Felipe Conceição e o Roberto Fernandes. Além do Dado Cavalcante e o Elano Blume. Caramba, né? O Náutico é muito bagunçado, cara. O que é isso? Os caras tiveram 5 treinadores em uma única temporada. Enfim, a realidade do Brasil, infelizmente, é essa, né? E ele jogou, inclusive, bem, tá? No Náutico. Foram 46 jogos, 4 gols e 5 assistências. São números surpreendentes para um volante. Eu gosto do Richard Franco, tá? Eu acho que é um volante que chega à frente, tem uma finalização, uma pancada forte de fora da área. Também é um volante muito raçudo, essa característica do paraguaio, né? Do sul-americano em geral, um cara de garra, de roubada de bola, bom no jogo aéreo também. 1,84 m, mas a parte física dele acabou pesando, tanto no Remo no ano passado. Ele começa muito bem, marca um gol, se eu não estiver enganado, contra o Corinthians, né, naquela Copa do Brasil. Na Série C também foi até bem pelo Remo, 28 jogos e 5 gols. Mas nessa temporada, é óbvio que o Retrô é um clube que paga bem, enfim, mas o cara tá na Série D, né, do Campeonato Brasileiro. É difícil a gente imaginar que nos últimos jogos o Richard, que ficou no banco, jogou pouco ali, 5 minutos contra o Asa, 16 contra a Jacuipense. É muito difícil a gente imaginar que esse jogador vai chegar em uma metade de temporada e ser a solução para o meio de campo do Paysandu. Não é a posição que o Papão mais precisa, mas ainda acredito que um volante, esse cara pé de ferro, marcador, para proteger ali a zaga, é algo que pode sim estar faltando para a sequência do ano. O Richard Franco, que eu lembro da carreira dele quase que por completo, né? Ele surge ali no General Cabaleiro, no Paraguai. Obviamente eu não acompanho o Campeonato Paraguai, mas no Sol de América ele começa a se destacar, tanto em 2017, 2018, sempre sendo esse volante que chega bem à frente, com muitos gols e boas participações também na Sul-Americana. Foi especulado em alguns clubes aqui do Brasil e foi contratado pelo Avaí. Lembro da Série A dele em 2019, nada espetacular, mas para um jogador que tinha acabado de chegar, estava até que bem. 2020 passa no CSA, volta para o Sol de América, fica ali mais o finalzinho do ano. E 2021, infelizmente, teve uma grave lesão e em 2022 volta para o Brasil, justamente com o Hélio dos Anjos, né, no Náutico, onde marcou 4 gols e 5 assistências, Remo e agora o Retrô, ele que atualmente tem 31 anos e esse contrato até o final da temporada, né, o mapa de movimentação aqui também do Richard Franco, vou deixar para vocês na Série C do ano passado, vestindo a camisa
do Remo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa a respeito desse jogador? Acho que o Paysandu ele precisa de um atleta com essa característica, mas eu não buscaria o Richard Franco não. Se fosse para a Série C, é uma contratação que eu apoio. Esse vídeo de hoje para falar sobre o novo reforço do Paysandu para a sequência da Série B, que é o Kefel, ou Kefel, de fato eu não sei a pronúncia correta desse jogador. Como ele é brasileiro, vamos colocar aí Kefel Rezende Alvin, acho que é essa a pronúncia, 24 anos de idade, canhoto, 1,82 m de altura, ele que é natural de Lavras, ali perto de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, mas começou tanto no Figueirense de Minas, em 2017, e aqui no Brasil ele fez só 4 jogos pelo profissional do Retrô e do São Caetano, antes de ir para o Trofense, esse clube da segunda divisão hoje, né, do Campeonato Português. Nas 2 últimas temporadas ele ficou na 7ª e na 9ª colocação, fazendo aí campanhas boas, né, para um clube menor, e anteriormente também estava na 3ª divisão de Portugal. Segundo o site Transfermarkt, o seu contrato já se encerra agora no mês de junho e tem esse acerto com o Paysandu, esta informação confirmada pelo jornalista Magno Fernandes, primeiramente, e agora do acerto foi confirmada pelo Globo Esporte, na tarde desta quinta-feira, né, dia 4 de julho. Então o Kefel chegando aí para lateral esquerda do Paysandu, e eu gostei do que eu vi dele lá na 2ª divisão de Portugal. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Kefel nesta última temporada, uma nota média de 6,98, fez sim uma boa temporada, foram no total 35 jogos com um gol marcado e 2 assistências. O que eu posso antecipar aqui para vocês das principais características desse jovem lateral? Eu gostei do que vi, tá? É um jogador de muita velocidade, chega com muito ímpeto no campo ofensivo, ele se assemelha mais propriamente como um ponta do que propriamente um lateral esquerdo, aquele cara mais defensivo, paradão, mais responsável da marcação. Não é essa a principal característica. O Kefel, pelo menos do que eu assisti dele, é um lateral esquerdo muito avançado, muito agudo, que chega muito bem na linha de fundo, com tabelas, com jogadas em velocidade, mas também tem uma batida na bola boa para cruzamentos dentro da grande área. Não consegui achar que o índice de acerto de cruzamentos do Kefel nesta temporada, mas ainda assim, vendo os lances, enfim, é um lateral que tem sim noção muito boa daquela ala esquerda, e essa experiência também em Portugal pode ter ajudado o atleta. Eu tenho que falar outra coisa também. O Campeonato Português da primeira divisão, já falei em outros vídeos aqui também no canal, você pode não concordar, mas para mim, a Série B do Campeonato Brasileiro é mais difícil do que o Campeonato Português da primeira divisão, se você excluir o Porto, o Benfica e o Sport, tá? O Sporting. Você tirando esses 3 clubes, o restante, na minha opinião, a Série B do Brasileirão aqui já é um campeonato mais difícil. Então a segunda divisão do Campeonato Português, cara, sendo bem honesto, se a gente colocar aí que é um nível de Série C, já vai estar muito, tá? Então tem que ter cuidado também nesta readaptação. Mas acho que é uma aposta válida. Eu faria sim essa contratação do Kefel. Por quê? Porque está ficando livre no mercado e também é um jogador que mostra boa técnica. Um lateral esquerdo mais alto também, 1,82 m de altura, tem esse fôlego para ir e voltar, tá? Vamos ver nessa adaptação aí agora com o Hélio dos Anjos, mas é uma chegada que eu achei sim legal, tá? Um Paysandu, digamos, versátil, né? Bastante curioso em mercados alternativos. O que eu posso trazer aqui para vocês também? Esse clube que ele estava jogando, o Torrense, ele, além dessas 2 temporadas na segunda divisão, é um clube menor, né? Ele só tem 6 participações na história da primeira divisão portuguesa, e a última aconteceu ainda no comecinho dos anos 90. Nesta última segunda divisão, pegando aqui alguns números do Kefel, ele só levou 4 cartões amarelos, isso acaba sendo um destaque, né, para um jogador defensor, né, em 35 jogos só 4 cartões, deu 2 assistências, os números dele também atacando, né, ele tem uma média aí de 53 ações com a bola por jogo, é algo interessante, de passes, enfim, e uma nota média, um índice de acerto de passes na casa de 80%, o que é assim interessante também para um jogador nesta região do gramado de construção. Tá falando sobre a sua carreira em geral, ele passa no Figueirense de Minas Gerais em 2017, foi bem, inclusive numa disputa do Campeonato Mineiro, acabou chamando a atenção do São Caetano para o ano seguinte e é contratado para o elenco sub-20. No profissional ele jogou só uma vez pelo São Caetano em 2019 e 3 vezes pelo Retrô de Pernambuco em 2020, quando acabou sendo contratado pelo Trofense, tá? É outro clube, por incrível que pareça, o Trofense. Ele estava no Campeonato de Portugal, então em a 3ª divisão
do Campeonato Português naquele ano. 2 gols em 19 jogos e uma assistência. Mais uma temporada pelo Trofense em 2021, também jogando dessa vez a segunda divisão de Portugal, e foi bem lá no Trofense, né? 31 jogos e uma assistência. E agora chegou no Torrense na temporada de 2022, 15 jogos, também na segundona, e na última temporada completa sendo o maior destaque, né? Na segunda liga, na segunda divisão também 31 jogos, ele foi titular em 29